você sente que o estresse e a pressa estão acumulados no seu corpo e você só quer um remédio para isso sumir? Hoje eu vou te dar uma caneta e um comando, a ferramenta só por hoje. Vamos desenhar junto a sua nova rota de presença agora? Oiê! Bom dia! Esse é o Bus Presente, seu canal de escolher e entregar o melhor da vida para você mesma, para você mesmo. Eu sou a Silvia Maria, educadora física, terapeuta, falo dos sete corpos e ontem a gente fez um momento de olhar e nos presentear e começar um processo de ressignificância não só das crenças, mas da forma da mente resolver as coisas, para diminuir um pouco o estresse, diminuir um pouco a forma positiva ou negativa com que a gente olha as coisas. E é legal, assim, né? Eu quero desmistificar um pouco, porque eu não sei como que você me vê aí do outro lado. Inclusive, fala aqui nos comentários, né? Que ideia você fazia a meu respeito, que ideia, né, que impressões que você tem. É legal, eu também quero saber sobre você, como tem sido para você a gente conversar sobre os episódios, né? Se tem feito sentido, se tem trazido para ti boas ferramentas para você se autogerir. Porque, por exemplo, hoje a gente está falando uma continuação do que foi o episódio de ontem. E o episódio de ontem foi esse processo de se presentear, de se prestigiar. E às vezes a gente lida com pessoas que não precisa fazer isso aí, não. Elas sequer conseguem olhar para si e perceber que elas precisam melhorar, que elas precisam ser um pouco mais leves, um pouco mais doces na vida, né? Mas isso é um outro tipo de pessoa. E o canal aqui e os episódios, eles são para resgate de pessoas em vulnerabilidade, em especial mulheres ali que estão em situação de se sentir presa em questões, relações, situações. Busque ajuda. Se precisar de suporte, tem aqui na descrição. Entre em contato, a gente marca uma call, faz uma observação, uma anamnese de como estão as questões e estratégia como você sai desse processo e se resgata de você mesma, das circunstâncias em que você está na sua vida. Mas, acima de tudo, esse episódio também, o de hoje, é uma continuação de ontem, no sentido assim, a gente se valoriza, né? Fala para nós, olha, parabéns, você conseguiu resolver. Isso instiga as sinapses neurais, a mente, né? O sistema nervoso central, ele fica mais aberto, mais apto para acessar criatividade e ideias para novas situações que surjam. Você começa um processo de desbloquear. Lógico que precisa desbloquear o chakra básico, o quadril, mas aí é via atividade física. Nós vamos falar mais sobre isso, só que não é aqui. Então, depois, se você quiser, eu te convido a ir lá no RBT Condicione, que é um outro canal que a gente fala de atividade física, ainda com essa linguagem do corpo, conversando no físico, os impactos, as questões, como que a gente usa o físico para ler os demais corpos. E aqui, qual seria a continuidade de um processo de autorresgate depois que eu já me elogio, depois que eu já me abracei, porque foi o que a gente falou ontem, né? De você olhar e falar, olha, eu sou capaz, eu sou competente, eu resolvo sim, eu posso sim, não precisa ser tudo, né? Eu carregando piano nas costas, pode ser um pouco diferente, pode ser leve. E aí, como seria a continuidade? Começar a ler mais profundamente, né? Começar a ler mais profundamente. Em que sentido? No sentido assim, resolvi a questão, mas será que essa questão era eu que tinha que resolver? Né? Eu estou no meu lugar? E aí você começa a se ler. Porque às vezes a gente está pagando conta que não é nossa, às vezes a gente está um filho, uma filha já passou da idade de repente ser autossuficiente, fazer determinadas coisas e tá ali, não acredita em si mesmo, no próprio taco. Tá, vamos dar um exemplo prático aqui, bem rapidinho, um exemplo prático. Eu tive um momento, há uns anos atrás, uma situação com uma pessoa que eu atendia e ela estava com um filho já com idade de exército ali, com uma namorada, essa namorada ficava lá, eles
comiam o tempo todo e ficavam dentro do quarto enfurnado, jogando, e esse rapaz não queria saber de trabalhar, não. E ela sustentava e ele estava praticamente casado com a moça, e ela preocupada, porque se acontecesse alguma coisa com essa moça, como que ela ia falar com a família da moça, e ao mesmo tempo e o filho, né, ela conversava e ele não se abria para conversa. Mas, vamos lá, como ela estava? Porque a minha cliente era ela, né? Não o sistema familiar em torno dela. Só que o sistema familiar em torno dela estava dando recados. E aí ela tinha um processo bonito no local de trabalho, uma mulher maravilhosa, excelente, de grande competência. O chefe precisava de alguém para um cargo superior, ia ganhar mais, ia trocar horário. Ela só precisava fazer uma prova, ela tinha competência, ela sabia, ela não tinha medo de fazer a prova, mas ela não queria assumir maior responsabilidade. Ela não queria sair da posição que ela estava. Aí você falava assim, nossa, mas isso é difícil acontecer. Tudo bem, isso é difícil acontecer. Muitas vezes a pessoa aparece a oportunidade, ela nem vê se ela dá conta ou não daquilo ela quer. Mas no caso dela, a questão, né, é o que eu falo, o programa aqui, ele é para pessoas que não acreditam em si mesmas, que não confiam na sua capacidade, na sua competência, em pessoas boazinhas demais, que deixam todo mundo fazer o ser de gato, sapato, lambuzado e pisado. Ai, a gente dá risada, mas não é engraçado isso, né? A gente está buscando aqui, de novo, Silvia rindo para poder ver se traz um pouco de leveza para algo que não é leve. Mas a questão maior é que daí eu carinhosamente, esse meu jeitão assim, que você sabe, que às vezes eu faço piada, meio debochada, mas é para falar um trem que ia doer se eu falasse de outro jeito, às vezes eu falo mansinho, e aí naquele momento eu senti e falei mansamente com ela, que era o que o momento precisava, era o que pedia, ela estava com o coração muito apertado, não senti que cabia falar de um outro lugar, e eu falei assim, meu amor, ele está fazendo o mesmo movimento que você está fazendo. Você não quer, você sente que não quer, que tá bom do jeito que tá. E de certa forma, quando ele também não quer ir para o mercado de trabalho, quer ter determinadas coisas da vida adulta, mas não quer fazer o preço da vida adulta, é como se ele estivesse olhando, olha, mamãe, eu também. A senhora não quer, né, ter a oportunidade lá, seu chefe está querendo dar para a senhora, mas eu também. Eu também estou aqui. Se a senhora não vai para a vida, eu também não vou. Por amor à senhora, eu não vou fazer conquistas que a senhora não fez. Ela olhou para mim, encheu o olho, e aí eu também enchi, né? Porque a gente não é, a gente trabalha com ser humano. Eu sei que a ética demanda uma outra postura, mas eu estava em sala, nós estávamos descalças num processo de dança, era algo muito profundo, eu já estava há muito tempo para dizer aquilo para ela. Ela tinha um processo de dificuldade imensa de se expor, mas a vida expôs. E aí, por meio do que a vida expôs, ela percebeu que eu atingi, eu cheguei lá na arma dela, que ela estava escondendo lá no dedão do pé. E eu agradeci ela se abrir e se permitir. E ela falou, ai meu Deus. Eu falei, meu amor, é isso, bingo, é isso, né? Vamos olhar com olhos de ver? Então, terminando essa parte aqui e voltando para o episódio, porque eu trouxe um exemplo para a gente entender como é que é o balacobaco da vida. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer assim, ó, nada muda se você não mudar. E é seguro você fazer mudanças. Então, como você pode fazer mudanças seguras, benéficas para ti? Como você pode perceber que tem questões aí na vida que estão se colocando para você, muito num sentido de dizer assim, né? Vamos fazer diferente? E aí, o quanto que você ontem, a gente começou com esse processo de se abraçar, de se elogiar. E aí, como que é um aprofundar? É, de repente, fazer movimentos mais reais,
no sentido de você olhar e falar assim, eu vou me permitir fazer isso, né? Eu vou me permitir começar a fazer atividade física. Eu vou ver se eu consigo implementar um novo horário aqui para trabalhar, um novo horário para acordar. Vou ver se eu incluo ler e estudar sobre espiritualidade de um lugar um pouco diferente do que eu já faço, né? Como eu vou me abrir para coisas que eu sei, que a gente sabe, tá? A gente sabe que tem coisas que a gente precisa se abrir e a gente não quer, ou não consegue, ou quer empurrar e falar assim, ah, depois eu vejo, né? Então, esse começo de empoderar os seus 7 corpos, que a gente falou ontem, é muito importante, porque depois que a gente empodera os 7 corpos, a intenção é justamente ver-se com agora que a mente, a psique, o emocional já não se sente mais a meleca do cavalo do bandido, a gente consiga também trazer para o físico, né, as expressões, os movimentos necessários para a vida mudar. E aí, ao invés de trazer dificuldades, a gente conseguir trazer mais soluções para a nossa vida, né? Então, às vezes, aquele movimento que é importante, que você precisa fazer, gato pedindo ração de novo. Eu já falei para vocês, essa é a Adele, a Isa está quietinha. Eu vou ver se eu tiro foto e mando para vocês. A Isa está quietinha, está no quinto sono. Mas a Adele, ela compete, porque a gente passou vários momentos aí da vida que eram só nós duas, em alguns dias da semana. Então, a hora que ela vê que ela está dividindo eu com mais alguém, ela fica assim. É o que tem pra janta, né? Hoje café e frango, porque já estou antecipando as coisas do almoço para receber as crianças mais tarde. Mas é isso, meu amor. Meu frango com legumes já está se encaminhando aqui num movimento bonito. E eu quero finalizar esse nosso episódio de hoje dizendo que quando a gente se agradece, se valoriza, se ama, se nutre, e a gente começa com as palavras, com o pensamento, com coisas ainda não materiais, não práticas, não, né? É como tudo na vida. Teu pai e tua mãe, eles se flertaram, eles trocaram umas olhadas antes de ir lá beijar, fazer todo o resto e você tá aqui. Não foi? Foi, não foi? Então, da mesma maneira que tudo nasce do não real, do imaginário, do ai meu Deus, e se, né? Dessa paquera, desse flerte, onde o universo também começou assim, do não, né? Faça-se luz, vamos falar assim, né? Vamos romantizar aqui, mas no fundo, cientificamente, a coisa foi um pouco mais profunda, né? Ela se materializou, mas algo aconteceu para se dar esse clique e materializar. E aí, você também agora na sua vida. Agora que você já consegue se agradecer, se abraçar, se elogiar, né? Se resgatar, olhar para você e ver que você é capaz sim, você pode sim. Como você pode agora começar a planejar, porque a gente já falou muito desse negócio de planejamento lá no primeiro caderno, né, que é dos 21 dias, qualquer coisa, revisita lá, vai lá, tem muita coisa bacana lá, faça os seus 21 dias de processo interno, e pega papel e caneta e começa a falar assim, bom, agora que eu já falei, já me elogiei, já sei que eu sou capaz, o que eu vou fazer para me provar? Não que você tem que provar nada para ninguém, nem para você mesmo, mas fazer mudança. Sabe esse trem aí que você quer mudar e que você não tem coragem de mudar? Bora ter coragem para fazer? Só hoje, só por hoje. Começa com coisas pequenas, se hidratando, né? Resolvendo o jeito que você se veste, não sei se é isso que te incomoda, sentando e tendo uma conversa franca com uma filha, um filho, com uma parceria afetiva, com um chefe, com você mesmo. Às vezes a conversa que a gente tem que fazer com a gente mesmo, de se abraçar e falar, olha, você não sabia, você resolveu as coisas desse jeito, tua vida chegou no pé que chegou, mas você não sabia, você fez o melhor que você pôde. Vamos mudar agora? Vamos fazer agora? E faz! Você entendeu? Você entendeu, meu amor? Então, só por hoje,
Numa camada mais profunda, trazer o seu físico para participar da conversa, tá? Não só num abraço, como foi ontem o nosso convite, mas também num movimento de eu vou lutar por mim, eu vou acreditar em mim, eu vou fazer por mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu não tô, a Silvia não tá falando da Silvia, eu tô falando do você para você. Fala isso para você agora, tá bom? E que esse dia você possa, mais do que falar, você possa fazer por você, né? Fazer as coisas que você pode, que você precisa, que você tem que fazer, que só você pode fazer por você. E que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Nos vemos amanhã. Um super beijo.